O texto que foi lido é Amós 4, de 4 a 13. Eu vou pedir que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas nesse texto, tá? Amós 4, de 4 a 13. Nós estudamos há algum tempo, nas quintas-feiras, o livro de Juízes. E aí é uma boa oportunidade também para já fazer propaganda, que todos os estudos que estão sendo feitos na quinta-feira e também as mensagens que estão aqui na igreja, assim como os cultos todos, eles estão na internet, certo? O pessoal da transmissão, eles estão trabalhando nisso e fazendo tudo, fizeram um sinalzinho assim. Eles estão trabalhando nisso de organizar para que possa ser assistido novamente, caso os irmãos percam, né? Algum culto em específico, não puderam assistir ou ver, ou gostariam de rever alguma mensagem, está tudo na internet, em subpastas, no endereço da igreja, tá? E até, nós estamos na quinta-feira estudando o livro de Salmos, sistematicamente, salmo a salmo, cada quinta-feira um salmo, e eu revezando com o pastor Adalto. Então, também é uma boa oportunidade de a gente estudar um livro, estudar uma passagem da Bíblia, certo? E, em especial, eu quero lembrar aqui um pouco do que vimos não faz muito tempo, o livro de Juízes, e concluímos. Quem acompanhou o estudo de Juízes sabe que o livro de Juízes, ele é, e se você também já viu em outra oportunidade, já estudou, já leu, mas você sabe que o livro de Juízes, ele é um ciclo dentro do povo de Deus, de pecados. O povo se desvia, Deus castiga, levantando um povo para o oprimir. Então, na dor, o povo se arrepende, Deus perdoa, então eles voltam a pecar e esse ciclo se repete, se repete, se repete. Não só isso, como se isso não bastasse, esse ciclo ele é progressivo, mas ele é decadente. Ele decresce, o povo decresce em sua moral, em sua ética. E claro, isso tudo é consequência do que acontece espiritualmente, ou seja, cada vez mais o povo se desvia mais dos caminhos do Senhor. De forma que quando eles voltam, eles não voltam plenamente aos caminhos do Senhor. É dito que cada vez que que se levanta um novo juiz, eles se tornam piores do que eles eram antes. E até que eles chegam no cume mesmo do livro de Juízes, onde eles chegam a se assemelhar com Sodoma e Gomorra em suas atitudes. E o livro termina com quase uma tribo sendo eliminada, e para que essa tribo não fosse, que era a tribo de Benjamim, para que essa tribo não fosse exterminada dentre os 12, né, dentre as 12 tribos, precisou haver morte, estupro, rapto, tudo que a gente tem como o pior de nossa sociedade em questões criminosas aconteceu naquele momento. O texto que nós lemos, acontece isso também. O texto que nós estamos falando, o texto de Amós, ele está inserido dentro da história do povo de Israel, do período dos reis, do reino dividido. E o período de reis, ele é muito parecido com o período de juízes nesse mesmo sentido. Não no sentido de que o povo não tinha um rei. Eles tinham um rei, nesse momento eles tinham. Porém, o rei, eles não buscavam ao Senhor. Eles simplesmente viviam as suas maneiras, até por uma estratégia política, eles deixaram de adorar a Deus no templo, em Jerusalém, isso falando do Reino do Norte, tá? Eles deixaram de adorar no templo, criam outra forma de adoração, eles cultuam outros deuses, como Baal e outros, e até também o Senhor, num sincretismo religioso, todos muito errados, de forma que no reino dividido, o reino do norte, o reino que é chamado o reino de Israel, não houve nenhum rei que serviu ao Senhor. No reino de sul, que é o reino de Judá, houve sim. Alguns, como até os bem conhecidos, como Ezequias, como Joás, como Josiel, não é Josiel. Me ajudem. Josias. Obrigado. Veja que parecem muito, então é perdoável. Certo? Josias. Esses reis, todos eles serviam ao Senhor, foram reis que diferenciados pela sua busca ao Senhor, mas eles estavam no reino do sul. No reino do norte, que é para onde é endereçado o livro de Amós, não houve reis positivos. E, de fato, o povo foi progredindo na sua maldade, na sua
no seu afastamento de Deus. Eles foram cada vez piores. O próprio texto vai nos mostrar isso, e é disso que nós vamos falar também, tá? Mas o povo foi assim. Ele foi progredindo no seu afastamento dos caminhos do Senhor, até que chegou o limite do Senhor e enviou a Síria para acabar com o reino do norte. Então, esse texto, ele fala disso. Só para a gente se entender um pouco mais de Amós, quem é Amós? Amós, ele é descrito lá no capítulo, já no começo do livro, né? Ele já se apresenta como um profeta do Senhor. Ele, na verdade, não fazia parte do corpo dos discípulos dos profetas, porque existia isso, pessoas que estudavam para ser profetas. Amós não é desses. Amós, ele é boieiro. Para a gente que é mais próximo, ele é boiadeiro, é a mesma coisa, né? O livro de Amós, ele é todo escrito na forma de poesia. Dos profetas, isso é uma peculiaridade, porque todos são escritos como narrativa, como cartas. Aqui não, ele é todo escrito como poesias. Então, Amós, ele parece um nordestino, com seus cordéis, com seu tangindo bois. O Senhor o chama dali para ser uma voz do Senhor, tanto para outras nações que estavam nas circunvizinhanças, e ele vai trazer mensagens contra eles, porque eles estão transgredindo as leis do Senhor. Todo o mundo transgride a lei do Senhor. E principalmente para o povo de Israel, pessoal do reino do norte que está afastado dos caminhos do Senhor. O seu período de vivência, certo? É no período do rei Uzias, isso é descrito lá no capítulo 1 do livro de Amós, do rei Uzias, no reino do Judá, e no reino de Jeroboão II, que é o rei que, nos contemporâneo a ele, é o reinado do Jeroboão II, quando ele escreve as suas profecias e diz as suas profecias. Ou seja, levou um certo tempo. Desse reino dividido, esse Jeroboão II, ele não é o primeiro, tá? O primeiro foi o que realmente dividiu. O segundo, ele veio a ser o 14º rei de Israel. Houveram 20. Ele é o 14º, então veja, lá no finalzinho, o povo já transgrediu demais a lei, eles estão bem afastados do caminho do Senhor. Outros profetas já vieram, como Joel, como Micaías, como o próprio Elias, Eliseu, Jonas, todos eles, Jonas não, tá? Jonas é depois. Mas todos esses, eles pregaram, eles viveram antes de Amós, e o povo não se converteu, mesmo após todas essas pessoas que foram enviadas da parte de Deus para apregoar salvação, arrependimento e também castigo, caso eles não se arrependessem. Então, é isso que acontece aqui, tá? O que a gente vê nessa passagem é justamente Deus alistando o que ele fez para o povo, para que o povo voltasse aos seus caminhos, mas o povo não voltou. E o povo progride cada vez mais no seu afastamento do Senhor. Isso aqui vai ficar claro também no texto. Esse texto também mostra que Deus chegou ao limite. Ele não está mais falando em castigo a fim de que o povo se arrependa. Ele realmente já chegou ao limite. E ele então está pregoando, dizendo: continuem na maldade de vocês, porque eu vou castigar vocês. Isso irá acontecer lá no reino da Síria, quando a Síria invadir o reino de Israel. Entrando no texto, eu pedi para que vocês abrissem, Amós 4, versículo 4, começa assim: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Quem é Betel e quem é Gilgal? Vamos ficar logo nesses dois locais. Eram, de fato, locais do reino de Israel. E esses locais, eles eram muito importantes na história de todo Israel, mesmo antes, tá? Betel foi o lugar onde Jacó falou com Deus, onde Deus se revelou a Jacó, prometeu que aquela terra onde ele estava seria dele e da sua descendência. Aquela visão da escada de ouro no seu sonho. E dele fez um arranjo de pedras como memorial em Betel, dizendo: por que Betel? Porque Betel significa casa de Deus. Ele viu que Deus estava ali. Então, aquele lugar era a morada de Deus. Deus moraria com Israel. Por isso, aquele lugar ficou sendo chamado de Betel. Gilgal, a sua importância, claro, em outros lugares também pode ser vista a importância de Gilgal, mas, sobretudo, no livro de Josué.
Foi em Gilgal que foi celebrada a primeira Páscoa na terra de Canaã, quando o povo veio do Egito, depois da peregrinação, foi lá em Gilgal, onde eles celebraram a primeira Páscoa no território que Deus havia prometido que seria deles. Foi em Gilgal que Josué separou a terra e disse: daqui vocês vão cada um para o seu lugar e dominem a terra. Ou seja, pontos importantes da história de Israel. Josué também faz um memorial, onde existiam memoriais da presença de Deus, do cumprimento da promessa de Deus. Do cumprimento da promessa que foi feito através da aliança que Deus fez com o seu povo. Tanto Betel como Gilgal, eles são lugares onde relembra ao povo Deus. Deus está conosco. Deus fez a aliança conosco. Deus se revelou a nós. E Deus deve ser adorado. Porém, aqui no tempo de Amós, e por esse texto nós podemos ver que Betel e Gilgal são dois lugares que não funcionam mais da mesma forma como deveriam ser, como deveriam funcionar. Ele diz: vinde a Betel a transgredir, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Porque depois do reino dividido, Betel e Gilgal passaram a ser polos de adoração do povo do norte, mas que não era o lugar de adoração que Deus escolheu. O povo então começa com seu sincretismo religioso, ou seja, misturando adoração a Deus com adoração a Baal e a outros deuses, em Betel e em Gilgal. E ali se torna o centro de idolatria do povo de Israel. Então, aquilo que era para trazer um memorial de uma coisa positiva, de se achegar cada vez mais a Deus, mudou o sentido. E o povo usa isso agora como idolatria. Eles estão totalmente longe dos caminhos do Senhor. Foi isso que aconteceu. O restante do texto continua. E venham para Gilgal e para Betel para transgredir, e a cada manhã trazei os vossos dízimos de 3 em 3 dias. A cada manhã os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. De 3 em 3 dias, por que isso? Ora, isso é além do que a lei dizia para se fazer. Isso mostra que o povo gostava de ir para Gilgal e gostava de ir para Betel. Eles sacrificavam lá, eles entregavam os dízimos lá. Sacrifício e dízimo são coisas que Deus instituiu. Deus queria que o povo fizesse isso, não em Gilgal nem em Betel. Deus também não disse que deveria ser de 3 em 3 dias, mas o texto mostra que o povo ia de 3 em 3 dias, extrapolando aquilo que Deus mandou, para dizer justamente que o povo gostava daquilo. O povo gostava daqueles cultos, eles gostavam das cerimônias, seguiam os ritos até mais do que Deus prescreveu. Continuando o texto, ele vai dizer exatamente isso. Ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado. Uma pausa aqui também, porque não se podia dar coisas levedadas em sacrifício ao Senhor. O fermento, ele indicava, fermento é a levedura, tá? Ele indicava o pecado. Por isso, os sacrifícios a Deus não havia fermento, não havia levedura. Mas o povo dava levedade. Por quê? E apregoais as ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Até porque nos sacrifícios eles também comiam, tá? Então talvez eles gostassem mais realmente de um pão com fermento. O fato é que o que acontece aqui é que o que mostra é que o povo segue as leis do Senhor da forma que Deus não mandou que deveria ser feita. O povo faz porque gosta, e porque gosta ele faz à sua maneira. Mas eles gostam. Eles gostam de ir para a casa de Deus. A casa de Deus não é a casa que Deus escolheu, mas tinha uma casa lá que era lugar de adoração. Eles gostavam daquilo. Eles davam as suas ofertas, eles tiravam do seu bolso o seu dízimo. Eles santificavam aquilo, sempre entre aspas, tá? Santificavam aquilo que eles tinham como seus sacrifícios. Eles se reuniam, eles se iam mais do que Deus mandou, porque eles gostavam de tudo aquilo e aquilo agradava a eles. Isso é o que estava ali, mas aquilo, pelo que nós vimos já no início, era transgressão ao Senhor. Não importa se eles vão mais ou se eles vão menos, é transgressão. Não importa se eles dão mais ou se dão menos, se eles dão do errado, é transgressão. E o Senhor faz um convite, e isso é o que é mais interessante. Ele diz: vão,
Continuem indo. Vão para Gilgal e para Betel. Continuem fazendo isso que vocês gostam. É transgressão, mas continuem. Vinde a Gilgal e a Betel. Deus faz um convite para que eles continuem a transgredir. Estranho, não? Mas é isso que o Senhor quer. E a partir do versículo 6, Deus começa então a listar várias ações que ele mesmo teve para com o povo por conta dessa transgressão. Ou seja, essa transgressão e outras fez com que Deus castigasse o povo, a fim de que o povo voltasse aos caminhos do Senhor. Mas o povo, claro, não voltou. E o versículo 6 fala da fome. Ele diz que deixou eles de dentes limpos. Isso quer dizer que eles não tinham o que comer. Deus fez eles passarem fome. Eles ficaram com dentes limpos porque não tinham nada para comer. No versículo 7 ao versículo 8 diz que Deus reteve a chuva. E até vai ser dito, eu vou ler, tá? O versículo 6 diz assim: também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 7 e versículo 8, ele vai falar da chuva. Retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa. Essas chuvas eram essenciais para que houvesse a produção da vegetação, e Deus não deu essa chuva. E fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades ainda, e indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não te convertestes a mim, disse o Senhor. O verbo aqui, para andares, que andaram 2 ou 3 cidades, o verbo no original, demonstra que não é um andar simplesmente de viagem ou peregrinação. É um andar cambaleando, semelhantemente a um bêbado quando está embriagado e andando. Por quê? Porque eles estavam morrendo de sede. A ideia que ele quer passar é que eles estavam morrendo de sede, não tinha água onde eles estavam, e eles, exauridos à busca de água, iam de cidades em cidades e não encontravam água. O versículo 9, ele vai falar sobre o crestamento, a ferrugem e o gafanhoto. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, e a multidão das vossas hortas, e das vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras. Veja, vinhas, figueiras e oliveiras. Existem muitos textos na Bíblia que falam dessas três plantas, porque era muito importante para a vida de Israel essas 3 plantas. Por isso é tão citado. E essas 3 plantas não deu em nada. O gafanhoto devorou o gafanhoto. Porém, o povo não se converteu. No versículo 10 e versículo 11, Deus envia várias coisas agora. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada. Ou seja, guerra. Eles enfrentaram guerras e o povo morreu na guerra. Por quê? Porque Deus fortaleceu o inimigo. Então os jovens morreram na guerra. E os vossos cavalos deixei-os levar presos, espólios de guerra. E o mau cheiro dos vossos arraiais. De que os maus cheiros? Dos cadáveres expostos no chão, que eram muitos os cadáveres e causavam mau cheiro, porque eles não tinham como enterrar tantos defuntos. Esses cheiros Deus fez, o cheiro dos cadáveres Deus fez com que chegasse até o povo. Tal era a matança. Fiz subir aos vossos narizes. E o povo não se arrependeu. No versículo 11, ele vai dizer novamente: converti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. A gente sabe o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Destruição total. E para quem Amós estava falando, foram os que escaparam. Por isso ele usa a linguagem: e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Ou seja, eu tirei vocês sobreviveram, mas todos os outros foram mortos. Eu destruí completamente. Percebe que há uma progressão aqui? Deus manda castigo, o povo não se arrepende. Deus manda castigo, o povo não se arrepende. Até que chega um ponto onde o castigo de Deus se torna a semelhança da praga do Egito. E a gente está estudando na escola dominical as pragas do Egito, né? A gente sabe como eram fortes. A semelhança da praga do Egito estava vindo sobre Israel. O povo sendo tratado como inimigo. Aqueles a quem Deus não destruiu, porque ele não destruiu o Egito, mas humilhou e deixou na miséria. Naquele momento onde Deus expulsou o povo. Até que chega o ponto de Deus tratar eles como Sodoma e Gomorra.
exatamente como aconteceu também no livro de Juízes. Tal era a iniquidade do povo de Deus. Mas nem assim o povo se converteu e voltou para o Senhor. É isso que o texto está dizendo. Essas calamidades todas que chegam no texto, nos são apresentadas, todas elas intencionam, certo? Foram mandadas por Deus intencionalmente para que o povo voltasse aos caminhos dele. Perceba que há justiça, sim, porque Deus pune o pecador, porque ele abomina o pecado, mas também há misericórdia. Na justiça de Deus há misericórdia. Deus consegue equilibrar isso. E essa misericórdia se faz justamente no fato de Deus trazer dor para que o povo retorne aos seus caminhos. O povo venha e o adore e se arrependa do que estava fazendo. Mas isso não aconteceu. É Deus dizendo, não quero você fazendo isso. Como se fosse de fato, porque somos para Deus, é como se fossem meninos, crianças, tá? Quando Deus castiga, é justamente Ele dizendo, não faça isso, não vá por aí. Eu não quero você com esse tipo de gente. Eu não quero você fazendo essas coisas. Tome tento, eu lhe dei outras coisas, você tem outra oportunidade, você não é todo mundo. Você é meu filho, você foi comprado, você tem uma aliança comigo. É Deus fazendo isso. Certo? Para quê? Para que a gente volte. Mas o povo não voltou. E existem alguns detalhes no texto que eu quero que nós fixemos, tá? Primeiramente, já falei também, e com certeza os irmãos já perceberam, que Deus foi quem mandou. Tudo isso que aconteceu não foi aleatório, não foram coisas da natureza. Não foi um gafanhoto, uma nuvem de gafanhoto que passou e simplesmente levou a vegetação. Não é porque passou um tempo de seca e o povo ficou sem plantar. Essas coisas intencionalmente vieram da parte de Deus. É isso que Deus está dizendo, tá? Deixou eles com fome, deixou eles passarem seca, feriu com ferrugem as coisas deles e viu a peste, matou alguns, os jovens, tudo isso, tá? Então Deus trouxe os males ao povo para que eles percebessem o erro deles. Essa era a intenção. E também a gente fixa bem nisso, nessa parte de que as coisas não eram simplesmente coisas da natureza, que o povo poderia explicar, não. A gente sabe como forma a chuva, a gente sabe como funcionam os gafanhotos. O gafanhoto faz isso mesmo, como vegetação. Mas não era assim. Deus até no Amós, no versículo 7, fala da parte do Senhor, dizendo, fiz chover em uma cidade e na outra não. Um campo teve chuva e o outro ficou sem, o que ficou sem chuva secou. Como que diz, vocês não estão percebendo não que eu trato uns diferente de outros? Que a calamidade chega, mas uns são afetados e outros não. Vocês não conseguem perceber que existe diferenciação, não? O que nos lembra também o Egito. Quando algumas pragas, elas vão começar a fazer diferenciação entre egípcios e os que são israelitas. Entre o povo de Deus e quem não é povo de Deus. E quem é inimigo de Deus. E aí, porque Deus faz isso realmente. Abençoa os que estão com ele e aqueles que não estão com ele. Ele quer mostrar de fato que aquele povo está longe dele e quer que eles voltem. Certo? O Senhor então fez isso também, fazendo essa separação. Nós vemos ainda esse mote sendo repetido. A gente pode dizer realmente que é um mote porque é uma poesia. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Por 5 vezes é dito isso no versículo 6, versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11. Tudo isso, o Senhor dizendo que nada do que ele falou e ele estava falando, o povo não estava ouvindo. Ou se estava ouvindo, estavam dando outras explicações. Eles simplesmente, independente de qual seja a explicação para eles, eles não estavam ouvindo a voz de Deus e retornando aos caminhos do Senhor. E aí culmina no versículo 13, que de fato é a mensagem principal do que está sendo colocado pelo profeta Amós nessa passagem, é prepara-te. Ele diz, prepara-te, anunciando o juízo, convocando para o juízo. Prepara-te, ele vai dizer no versículo 13, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é ele quem forma os ventos, e forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome.
Deus convoca o povo, à semelhança do que aconteceu também no Egito, convocando o povo. Mas a convocação do Egito era para fazer uma aliança, para juntar o seu povo, para adorar o seu nome. Aqui a convocação é diferente. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você vai se encontrar com o seu Deus. Mas agora é para juízo. É por quebra da aliança. Porque vocês são o meu povo. Eles são o povo de Deus. Deus diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Eu sou o seu Deus. E porque eu sou o seu Deus, eu vou cobrar o que você fez. Eu vou cobrar que você não ouviu a minha voz, você transgrediu as minhas leis e você viveu apartado de mim. Então ele conclui nessa passagem que é ele quem forma os montes e os ventos, dizendo que ele é o Criador. Ele que se revelou, porque ele se mostrou ao seu povo, ele que estabeleceu a aliança, ele é que é poderoso o suficiente para fazer o inverso, porque a luz dissipa as trevas, mas o que é dito aqui é que amanhã ser consumida pelas trevas. O Senhor é capaz disso. O Senhor tem poder sobre as trevas. O Senhor tem poder para fazer o mal. E tudo isso que está acontecendo aqui é Deus trazendo o mal para o seu povo, para que eles sejam punidos. O Senhor é soberano sobre tudo isso, soberano sobre todas as criaturas, e por isso ele vai dizer que é ele quem pisa os montes, os altos da terra. Nenhum soberbo sobrevive à sua presença, porque ele é soberano, ele é Senhor, ele é o Rei, ele que merece toda a glória. Essa é a exposição do texto, meus irmãos. E é importante que a gente relembre e pense e medite e assimile o que de fato nós falamos o tempo todo, que Deus não mudou. Do mesmo jeito que ele agia no passado, ele continua agindo hoje. Nós mudamos. Do mesmo jeito que ele era povo de Israel, nós somos povo dele. Então, da mesma maneira que ele tratou Israel, ele trata nós ainda hoje também. E muitas vezes até a gente olha tudo isso, certo? E os castigos que sobrevieram, e vê que esses castigos parecem que eles não têm a ver comigo. Deuteronômio 28, tá? O finalzinho do Deuteronômio, Deus relembra, são bênçãos e castigos que sobrevêm pela obediência ou pela desobediência. Quais são as atitudes de Deus diante da obediência e diante da desobediência? Tudo isso que aconteceu aqui está descrito previamente em Deuteronômio 28, falando dos castigos. Tudo isso que aconteceu foi justamente o que Deus disse que aconteceria se o povo se afastasse dos caminhos do Senhor. E quando a gente vê esses castigos e vê o que é prometido ao povo de Deus por se afastar dos caminhos do Senhor, às vezes a gente hoje, né, não se vê dentro daquilo que está escrito. Parece que não me afeta. Né? Dizer que eu vou ficar sem água é o quê? É a Compesa aí cortar? É disso que Deus está falando quando diz vai chover para o povo de Israel? Quando ele fala que vai mandar um gafanhoto para derrubar minhas plantações, ora, eu vou ali no mercado e compro meus vegetais. Isso afeta de fato a mim? Ou será que vai ter que esperar todo mundo morrer de fome para que não chegue no supermercado para que me afete? Não é bem assim, né? Tudo isso, obviamente, afeta a nós hoje e de maneira que é, sim, muito, muito direta. E dá para a gente entender isso pelo próprio texto. Porque quando ele fala da fome, ele fala da subsistência do ser humano. Não é simplesmente eu não ter condições de comprar comida, mas pode ser simplesmente você não ter suficiente para as suas despesas, o que você ganha, sobreviver às suas despesas. E aquilo que você ganha e que aquilo que você produz não é suficiente, e isso faz você sempre querer mais, você vive em profunda agonia, você é lotado de dívidas, então não funciona, a sua subsistência está escassa, aquilo que era a sua segurança não tem mais, aquilo que você tinha armazenado começa a faltar, não necessariamente porque você ficou sem emprego, que pode acontecer também, não necessariamente porque não foi pago naquele mês, que pode acontecer também, mas também porque aquilo não mais se comunica. Existe um desespero porque as contas não batem e você vai se afastando justamente, ficando num caos por conta disso. A fome, aquilo que você tem
e o que você não tem acaba a tirar sua paz. A seca também nos comunica, principalmente quando ele fala que vai de uma cidade para outra em busca de água. São coisas que nos afetam que não necessariamente pode ser água. Pode ser doença, pode ser estresses, pode ser diversas coisas. E a gente vive em busca de coisas que solucionem os nossos problemas. A gente vai em determinado profissional, a gente vai em determinado lazer. Até pecados, muitas vezes, se tornam realidade em nossa vida por conta do desespero de nossa alma de tentar saciar algo que nós não conseguimos. Bom, muitas vezes as pessoas recorrem ao álcool, ao fumo, às drogas e a outras coisas. Lazeres exagerados, muitas vezes, porque nós não temos essa paz e vivemos buscando uma paz que não vai ser achada em canto nenhum. Então é simplesmente buscar, buscar, buscar e não encontrar. Inclusive religiões também. Buscando religiões e alguma coisa que traga paz, só que o que traz paz de fato é o Senhor. Isso também chega a gente. Quando ele fala da vegetação e da ferrugem, ele está falando das obras de nossas mãos. Aquilo que nós produzimos, porque nada dá certo. Muitas vezes é algo que é da minha perícia, eu nasci com determinado talento, mas eu vou fazer e não dá certo. Algo simples, não dá certo. Algumas coisas que eu já tenho experiência, eu já fiz de outras vezes, mas nesse momento não tem dado certo. Porque as coisas que eu faço não têm dado certo, se eu já tenho experiência, já tenho... Outras pessoas até fazem mais difícil e conseguem, e comigo não dá certo. Por quê? Por quê? Deus abençoa as obras de nossas mãos. O Salmo 1, o Salmo 1, ele diz que... O quê? O Salmo 1, a dona Elisete, ela estava recitando o Salmo, tá? Eu fiquei esperando ela chegar no ponto, mas não. O Salmo 1, ele fala, ele nos dá uma promessa de que as nossas obras, as obras daqueles que estão plantados como ribeiros de água, ou seja, que meditam na lei do Senhor, tudo quanto fazem é bem sucedido. Nós temos uma história no relato de um herói da fé que isso é bem expresso. Diz que tudo que ele fazia dava certo porque Deus estava com ele e abençoava. Esse era José do Egito. Mas não é só com José, apenas é mais explícito porque diz isso. Mas se você olhar a vida de Daniel, é a mesma coisa. O que Daniel faz, ele está na Babilônia, num povo que não adora a Deus, fazendo um trabalho que não adora a Deus, porque ele adora a Deus, certo? Mas o que ele produz não necessariamente comunica nada a Israel, até porque ele está em outra terra, num povo idólatra. Mas tudo que Daniel faz dá certo, porque ele estava com Deus. Isaac fura o chão, acha o poço. E o povo vai tampar o poço de Isaac, Isaac fura outro e acha poço. Deus abençoa tudo que Isaac faz. Tudo que é produção, até as coisas mais difíceis acontecem. Labão muda o salário de Jacó inúmeras vezes. E sempre a mudança beneficiava a Jacó. É assim com o povo de Deus antes, é assim com o povo de Deus hoje. Porque as coisas não funcionam. Doença, morte, roubo, disputas, isso tudo faz parte de nossa vida hoje, nosso cotidiano. E tudo isso tira a nossa paz, tudo isso nos traz dor, não é? E tudo isso estava presente antes e está presente ainda hoje. Então, esses castigos e formas de Deus comunicar o nosso afastamento dele serve ainda hoje para nos comunicar que nós estamos longe do Senhor. Porque nós somos assim. Nós somos rebeldes. Nós somos obstinados em nossos pecados. Nós amamos o pecado. Nós amamos a maldade. Nós invejamos os libertinos. Nós amamos aquelas pessoas que fazem tudo errado, falcatruas. Eles tramam o mal. Eles pisam sobre os outros, mas eles se dão bem. E quando eles se dão bem, a gente diz, poxa, eu faço tudo certo e não funciona. Ele faz tudo errado e funciona. Parece que Deus está abençoando ele. Deus está abençoando a transgressão. E nisso, às vezes, a gente se vê tentado a invejar aquele que faz o mal. Nós somos assim. Inclusive,
falando ainda do Egito, eu vou voltar porque a gente está estudando, está bem presente isso, né? Nas nossas lições. Por que Faraó não se arrepende depois de tantas pragas que trouxeram males sobre si e sobre o seu povo? Porque ele amava os seus deuses. Faraó amava os seus deuses. Por mais que ele reconhecesse, e todas as pragas mostram isso, que Deus é mais forte, que Deus é mais poderoso, que aquilo não serve para ele, mas ele tem um apego por aquilo. E mesmo quando ele, na dor, ele diz, não, leve esse povo daqui, pode ir, vá. Depois ele volta atrás, porque ele ama o seu Deus falso, mas ele ama o seu Deus. E a gente é assim também. A gente ama o pecado. A gente gosta do pecado. A gente sente prazer nele. Por que a gente não se livra? Porque o povo aqui não conseguia se livrar, mesmo com tantas dores. Porque hoje a gente continua não se livrando, mesmo com tantas dores. Porque a gente ama o pecado. A gente não quer se livrar dele. Porque quando as coisas passam, eu me arrependo, eu me converto, mas não é plenamente. Eu acabo não voltando para o meu estado original e sempre vou de mal a pior. Porque eu amo aquilo. E eu me arrependo na dor para me livrar da dor. E o Senhor é honesto. O Senhor é fiel à sua própria palavra. E Ele retira de nós a sua mão pesada quando nós nos arrependemos. Mas nós não somos. A nossa fidelidade, ela é condicionada. O nosso amor é condicionado. E logo depois que Deus retira a sua mão pesada sobre nós, nós voltamos a fazer a mesma coisa, ou talvez pior. E nisso nós progredimos em nossa maldade e nos tornamos cada vez piores. O versículo 4 e o versículo 5, no início, ele mostra que os israelitas, eles tinham a sua religião. Não são criminosos, não são pessoas que estão tramando o mal por tramar o mal. Eles buscam a Deus e até buscam outros deuses juntos com Deus. Mas Deus não admite isso. Isso é idolatria do mesmo jeito. Deus não admite esse tipo de concorrência. E nisso eles transgrediam. E a gente percebe que eles gostavam dos cultos deles. Dos cultos deles que estavam distantes do Senhor. Dos cultos que transgrediam a lei do Senhor, que desagradavam ao Senhor. Mas agradava a alguém. Agradava a eles. Eles gostavam do rito. Eles gostavam daquela comunidade. Eles gostavam de estar ali e fazer as coisas da sua igreja. Eles gostavam de estar presentes e se faziam presente muitas vezes. Mas ainda assim, eles estavam afastados dos caminhos do Senhor. Não é diferente ainda hoje. A gente gosta da igreja. A gente ama a igreja. Nós gostamos dos ritos da igreja. Nós valorizamos e sabemos a importância, valorizamos os princípios e os valores que são ensinados na igreja. Isso é bom para mim, isso é bom para minha família, meus filhos devem ser educados nesse tipo de sistema. Nós devemos ser educados indo para a igreja, nós devemos ser educados e até a fazer coisas como eles fazem, dar os dízimos, dar as ofertas. Nós devemos estar presentes, nós gostamos de tudo isso. Mas o que fazemos de fato agrada a Deus? O nosso coração está naquilo ou aquilo simplesmente é um rito vazio, que eu continuo repetindo, não pensando, não progredindo, minha vida com Deus estagnada e aquilo não mais me comunica nada, é simplesmente uma sociedade, um lugar muito agradável que eu gosto de estar. É por isso que nós estamos aqui. Isso deve fazer parte de nossa reflexão. Se isso, o estar aqui, o louvar, o cantar, as músicas, a presença, as conversas, se isso é conveniente a mim ou se isso agrada a Deus. Deus traz os seus sinais. Tudo isso que ele comunica depois, que são as suas ações, mostrando que o povo deve voltar aos seus caminhos, é Deus dizendo se agrada ou se não agrada daquele culto que você tem dado a ele. E isso serve para nós. E nós sabermos se aquilo que eu dou ao Senhor tem agradado ao Senhor ou não tem agradado ao Senhor. Se eu vir à casa de Deus, se eu cantar, se eu falar, se eu fazer parte de determinada sociedade,
seu ser assíduo, se tudo isso agrada ao Senhor ou é um rito vazio. Isso deve fazer parte de nossa reflexão. Se as obras de nossas mãos não são abençoadas, se aquilo que eu trabalho não rende, se eu vivo com falta de paz, se eu vivo atribulado, se as pessoas me perseguem no trabalho ou em qualquer canto que esteja, se tudo isso traz uma desgraça, uma calamidade sobre calamidade, coisa ruim sobre minha vida, isso eu estou de fato agradando ao Senhor, porque Deus abençoa. É uma promessa. Aquilo que aconteceu com Isaac, Jacó e com os outros não é simplesmente para aquele povo. Não é uma peculiaridade deles. É para o povo de Deus e Deus promete isso para todos que estão nos caminhos do Senhor. Veja, meus irmãos, eu sei, certo? E nós sabemos que nem todas as coisas ruins que acontecem em nossas vidas é por conta de pecado. Nem tudo é castigo, nem tudo é punição. É consequência de vivermos num mundo que jaz no maligno. E as coisas nos acontecem, sim, porque muitas vezes nós somos perseguidos, e a palavra de Deus diz que nós seremos perseguidos. São provações, são tentações. Isso também acontece. Mas cabe a gente entender e perceber se de fato o que essas coisas são. Se elas são realmente uma provação enviada pelo Senhor, se elas são uma perseguição esperada pelo Senhor, para nós sermos aprovados por Ele, ou se é castigo de Deus, nos fazendo voltar. Percebem que no culto que eles faziam, no versículo escrito no versículo 4 e versículo 5, tem muitas coisas. Tem louvores, tem dízimos, tem ofertas, tem sacrifícios, tem presença, assiduidade, tem tudo isso. Falta um ponto. Não tem arrependimento. É um ponto importantíssimo da liturgia do culto do povo de Israel, da liturgia do povo cristão. Arrependimento. O povo não precisava se arrepender, era o que eles achavam. O que precisa a gente hoje ainda é arrependimento. Não simplesmente fazer o que eu gosto. Eu faço muito o que eu gosto. Eu como muito o que eu gosto. Eu produzo muito o que eu gosto. Mas, e o que Deus se agrada? Eu preciso trabalhar para que aquilo também faça parte do meu gosto. E que a minha vontade e os meus gostos sejam parecidos com o que Deus gosta e se agrada também. E a gente tem que avaliar nesse sentido se o que tem acontecido em minha vida, se essa maré de azar, ela tem acontecido por quê? É porque Deus está querendo me comunicar alguma coisa? Deus quer me dizer alguma coisa? Deus quer que eu volte para algum ponto onde eu estava e eu não estou fazendo mais? O que Deus quer de mim? Tudo isso é enviado pelo Senhor. A intenção disso é que nos é encoberta. Mas existem formas de a gente saber. Devemos orar, devemos nos arrepender. E o pecado cega. E nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus, pedindo para que Ele tire as traves de nossos olhos, para que nós enxerguemos o pecado. Por que essas coisas nos têm acontecido? O que eu devo fazer? Onde eu estou errando? O que Deus quer me comunicar? Se é assim que você está, pense nisso direitinho. Em que ponto da vida você está? Às vezes a gente, endurecido o coração, escuta coisas nesse sentido e começa a pensar, pode ser que essa mensagem seja como os amigos de Jó, que culpavam ele, mas na verdade eu não tenho culpa. Talvez quando nós estamos endurecidos, nós ficamos dessa maneira. Mas há uma coisa muito importante, a gente fixa muito nos amigos de Jó, né? Mas os amigos de Jó, é importante a gente saber, eles não falam nada errado. O que eles falam é tudo certo. O erro deles era que não se aplicava a Jó, naquela situação em que Jó estava. E aí existe uma novidade muito grande para você. Você não é Jó. A gente acha que as pessoas estão sempre nos acusando e eu estou inocente, mas perceba que os erros dos amigos eram porque era Jó. E nós não somos Jó. O que é dito sobre Jó não é dito sobre nós.
O livro de Jó traz um testemunho da própria parte de Deus dizendo: viste meu servo Jó, justo em todo o seu proceder. Você acha que Deus diz isso de você? Você acha que as pessoas dizem isso de você? Quanto mais Deus. Então, reflita. Reflita sobre sua vida, o que tem acontecido, as coisas que lhe marcam, se as obras de suas mãos lhe acompanham, se você é povo de Deus e a bênção do Senhor lhe acompanha, por que as coisas ruins também têm chegado mais do que as coisas boas? Tem alguma coisa aí. Ore, se ajoelhe, clame, peça para enxergar e para se livrar daquilo que você não consegue. Peça para Deus mostrar para você aquilo que você não consegue ver e lhe dê forças, porque você precisa da força dele para se livrar disso, para que você volte aos caminhos dele. Do contrário, a convocação que é feita no final também servirá para a gente. Existem algumas convocações feitas na palavra do Senhor. Isaías 55:7 diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus nos chama para nos perdoar. Ele quer que nós nos livremos dos pecados, dos nossos pecados, nos arrependamos, voltemos para Ele, para que Ele nos perdoe. Essa é a sua intenção. Do contrário, nós seremos convocados para outro tipo de convocação, que foi a convocação feita aqui no final, para julgamento, porque Ele é o seu Deus. Ele é Deus de todo o povo, mas principalmente aos seus, com quem Ele fez uma aliança especial, por quem deu o entendimento e a fé, o entendimento de que Cristo morreu pelos seus pecados, de que todo aquele preço foi pago, foi no meu e no seu lugar. A esses a cobrança é muito maior. É a todos esses a quem Deus vai se chegar com justiça e convoca para o julgamento. Apocalipse 22, versículo 11 a versículo 14, diz assim: Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, arrependimento e perdão, para que eles assistam ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Que o Senhor nos abençoe.